Esse ano o PSG tá on fire. Os caras começaram o ano muito bem, apesar das polêmicas envolvendo o Mbappé, e estão goleando todo mundo no campeonato francês. Não que isso não seja novidade, né? Mas sei lá, parece que os caras estão mais motivados do que nunca nessa temporada. E grande parte disso se dá por conta das várias mudanças que o clube fez nos bastidores. A principal mudança veio na diretoria. O antigo diretor esportivo do PSG, o brasileiro Leonardo, foi mandado para o olho da rua e o português Luís Campos assumiu o departamento de futebol. E o cara já chegou mudando tudo. Uma das principais mudanças foi a retirada de algumas bebidas como chá gelado e a famosa Coca-Cola das refeições do clube. Você deve estar pensando o que isso tem de mais, né? Afinal, parece meio óbvio que os jogadores que querem chegar ao seu máximo de desempenho não vão ficar tomando refrigerante o tempo todo. Bom, o detalhe dessa história aí é que a Coca-Cola é patrocinadora oficial do PSG há mais de 20 anos. E com certeza, a empresa de bebidas não gostou nem um pouco desse marketing ruim para a marca. Até porque, recentemente eles tiveram um baita prejuízo por causa de um simples gesto de Cristiano Ronaldo, que afastou uma garrafa de Coca-Cola da mesa, em que ele dava uma entrevista coletiva. Foram simplesmente bilhões de dólares em prejuízo nas ações da marca, depois desse gesto do robozão. Então, será que o PSG arrumou mais um problema para o clube com essa proibição de refrigerante nas refeições? Deixe seu like e vamos entender essa história direito. Assim que assumiu o cargo de diretor esportivo, Luís Campos começou uma série de mudanças dentro do PSG para deixar o clube com uma cara mais parecida com a de um time de futebol. Para você ter uma ideia de como as coisas eram diferentes no maior time de Paris, os jogadores nem sequer faziam as refeições juntos. Na hora do café da manhã e do almoço, eles podiam simplesmente sair e ir para um restaurante ou almoçar em algum lugar isolado. Isso é totalmente diferente de outros clubes ao redor do mundo, que colocam seus jogadores para terem as refeições juntos e melhorar assim a união da equipe. Além disso, o PSG não tinha um nutricionista. E cara, isso parece até meio bizarro, né? Mesmo que a maioria dos jogadores hoje tenha seus próprios nutricionistas e preparadores físicos, é meio óbvio que um clube de futebol, que quer o melhor para cada um de seus atletas, tenha pelo menos um nutricionista que vai cuidar da alimentação dos craques, pelo menos dentro das instalações do clube. Bom, Luís Campos mudou tudo isso, e uma das primeiras ações desse nutricionista foi retirar do cardápio bebidas como chá gelado e Coca-Cola. O motivo é meio óbvio, né? Essas bebidas aí não combinam nada com a vida de atletas de alto desempenho. O principal problema é o excesso de açúcar. De acordo com nutricionistas ao redor do mundo, uma pessoa deve ingerir açúcar que seja equivalente a no máximo 10% do valor total da dieta diária. E essa informação é confirmada pela Organização Mundial da Saúde. O problema é que recentemente o Paris Saint-Germain renovou um contrato de parceria com a Coca-Cola que vai durar até 2024. A parceria entre a marca de bebidas e o clube tem mais de 20 anos. E é claro que quando essa notícia de que os jogadores estavam proibidos de beber o refri mais famoso do mundo começou a circular na internet, uma galera lá dentro da Coca-Cola não ficou nada feliz. Afinal, isso é um marketing negativo enorme para a empresa. Mas pelo visto, esse contrato aí de parceria não vai ser quebrado nem nada do tipo. Não sabemos direito o que envolve o acordo entre as empresas, mas dá para imaginar que não tinha nada lá no contrato falando que os jogadores do PSG tinham que beber refrigerante todo dia, né? Isso seria até meio bobo. E as duas marcas ainda programam eventos de divulgação e esse tipo de coisa, mesmo depois da notícia ter ficado famosa. Enfim, no fim das contas, essa história não gerou nada de negativo para o PSG. Na verdade, dentro de campo o resultado está sendo excelente. Por mais que o Mbappé tenha dado a louca aí, em um dos jogos recentes do PSG, os caras estão jogando muita bola. Messi e Sérgio Ramos, duas lendas que estão jogando juntos pelo time francês, pelo visto recuperaram o bom futebol e a boa forma. E Neymar? Meus amigos, o homem tá voando. Nesse ano de Copa, nosso menino Ney parece estar 100% focado no seu futebol. O que pra nós é maravilhoso, né? Que ele continue assim até o Mundial no fim deste ano. E provavelmente, grande parte desse aumento de desempenho do PSG veio não só pela alimentação melhor, mas pela obrigatoriedade dos jogadores passarem mais tempo juntos. Como mencionamos lá no começo do vídeo, antes os jogadores não tinham que passar um tempo juntos durante as refeições. Mas agora isso é obrigatório dentro do clube. E acredite, isso pode melhorar e muito o desempenho dos jogadores. Para pensar, jogar bola com seus amigos é sempre muito mais legal do que jogar com pessoas estranhas ou simplesmente com conhecidos, né? Então, quanto mais tempo os jogadores passarem juntos fora de campo, mais à vontade vão se sentir dentro de campo. E essa união parece estar voltando a acontecer entre os jogadores do PSG.
Nos últimos jogos que aconteceram antes da gravação desse vídeo, os caras jogaram como um time de futebol mesmo, comemorando todos os gols juntos, jogando um futebol coletivo e tudo mais. O ambiente parece o melhor em muito tempo. Mas dizem por aí que apesar disso transparecer em público, nos bastidores o negócio tá ficando feio, principalmente entre Neymar e Mbappé. Por quê? É que quando o Neymar foi contratado pelo PSG, ele veio meio que para ser o dono do time, certo? O cara era a contratação mais cara de todos os tempos, e todo o time era moldado em volta dele. E na época isso fazia total sentido, já que o Neymar era um dos principais jogadores do mundo, talvez o mais próximo que a gente já teve de Messi e Cristiano Ronaldo. Só que nessa época, quem mandava no PSG antes do Neymar era Edinson Cavani. E quando o brasileiro chegou, se criou um clima terrível no vestiário. Tinha jogadores que queriam continuar com a liderança de Cavani, e tinha alguns jogadores, principalmente os brasileiros, que entendiam que Neymar era a nova estrela do time. Isso ficou bem claro numa disputa para decidir quem seria o cobrador oficial de pênaltis. Antes do Neymar, Cavani era o cobrador oficial e inclusive chegou a se tornar o maior goleador da história do clube. Só que o menino Ney não queria saber disso. Aquele clube agora era dele, e ele queria bater todos os pênaltis. Cara, se você se lembra dessa época, sabe bem a polêmica que isso gerou, que acabou resultando na saída do Cavani do time. Voltando para os dias de hoje, ficou meio claro depois disso aí que o dono do time é Neymar, né? Mas depois da renovação de contrato milionário de Mbappé, ficou meio que entendido que o francês seria a nova principal estrela do PSG. Embora não exista nada oficial falando sobre isso, dizem por aí que existe até cláusula no contrato do Mbappé, dizendo que ele teria poder de decisão na escolha do técnico e nas novas contratações do time. O pior dessa história toda é que, pelo visto, o Tartaruga Ninja não foi contra aceitar negociar Neymar com outros times. Isso gerou um problemão dentro do vestiário. Afinal, Mbappé e Ney eram meio que amigos, né? E por que do nada Mbappé aceitou que deixassem o Neymar ir embora do clube? A cereja do bolo nessa história foi quando os dois jogadores brigaram para decidir quem iria cobrar um pênalti. Pois é, eu sei o que você tá pensando. Essa história tá muito parecida com o que aconteceu entre Neymar e Cavani, né? Bem, nós já fizemos um vídeo que explica melhor toda essa briga entre o Tartaruga Ninja e o nosso menino Ney. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela. E antes, não esqueça de deixar aquele like nesse vídeo e de se inscrever no canal. A gente se encontra no próximo vídeo.